Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula de História vai ser sobre a Europa no século XIX, conteúdo que corresponde ao capítulo 19 da apostila de vocês. O século XIX é marcado por inúmeras revoluções ocorridas na Europa. E para podermos compreender os reflexos dessas revoluções, primeiro temos que compreender a França após a derrota de Bonaparte. Bom, sabemos que depois que Bonaparte foi preso, depois morto, houve o Congresso de Viena, que foi a reunião de várias nações europeias para decidir o destino dessas nações após a derrota de Napoleão Bonaparte. Bom, neste Congresso de Viena, como já estudado, foi definido o princípio de territorialidade, que é o retorno das nações aos seus respectivos territórios, e o princípio de legitimidade, que é o retorno das monarquias absolutistas aos seus devidos tronos. A França não foi diferente. A França também teve o retorno do antigo regime através das determinações do Congresso de Viena. O governo que assume a partir de então é o governo da dinastia dos Bourbon, com a ascensão do Luís XVIII, que assume o controle de Paris e o controle da França no geral. Nesse período também há divisão partidária. Há, na verdade, quatro partidos políticos que vão disputar, né, o espaço nas câmaras, dentro do parlamento e coisas assim. Quais são esses partidos? Nós temos então os ultrarrealistas, que pregavam o retorno completo do absolutismo monárquico, sem concessão alguma, sem brecha nenhuma de ideais revolucionários. Temos o Partido Constitucionalista, que mantinha e defendia a Constituição, ou seja, uma monarquia constitucional. Então, tem a monarquia, mas é pautada por uma Constituição regida pela população. Temos também, em terceiro lugar, os partidos dos liberais, que era formado por bonapartistas, ou seja, aliados às ideias mais liberais, né, e defendia o retorno de Bonaparte. E por último, os revolucionários radicais. Esse sim queria acabar com a dinastia dos Bourbons e queria de volta todas as conquistas revolucionárias, aquelas que foram adquiridas através da Revolução Francesa. Esses partidos estão falando ali na página 122, nos pontinhos vermelhinhos que vocês podem grifar. Após a morte de Luís XVIII, ascende ao poder o seu irmão Carlos X, um governo tipicamente ultra-realista, ou seja, completamente autoritário e arraigado nos moldes do antigo regime. Como resultado desse modelo de governo, surge então movimentos liberais contra as ações do governo, que vai agir, obviamente, de forma autoritária, censurando, reprimindo e proibindo qualquer manifestação liberal. Diante disso, então, Carlos X é obrigado a deixar o governo, né, a abdicar do governo, e ascende ao poder em seu lugar o governo de Luís Filipe. Luís Filipe, por sua vez, ele procura estabilizar a França nesse momento revolucionário, que é caracterizado como a Revolução Liberal de 1830, em que o povo exige, né, o fim do governo de Carlos X, que era um governo autoritário. Ele foge do país, então Luís Filipe assume. E o caráter de governo de Luís Filipe é um liberalismo burguês. Ele é da dinastia de Orleans e assume o governo com o apoio da alta burguesia e adotando ali uma política econômica que incentivava a industrialização, o desenvolvimento capitalista, o desenvolvimento burguês. Apesar do governo de Luís Filipe ter incentivado bastante a industrialização e elevado a França a uma grande capacidade econômica, ela não contava com uma crise que estava por vir através de uns problemas climáticos. Houve uma seca muito grande na plantação, principalmente de batatas, que era a base de alimentação, e consequentemente gerou o aumento do preço dos alimentos. Obviamente que gerando o preço dos alimentos, o fornecimento do alimento diminui, o preço aumenta e acontece o que a gente chama de inflação. Tá? Essa crise que inicialmente começa no setor agrícola começa a se tornar generalizada, por isso uma estagnação econômica generalizada, porque tanto o campo não tinha mais produtividade, como a cidade também não conseguia atender a demanda da população, visto que muitos camponeses saíam do campo por conta da dificuldade agrícola, iam para a cidade e nas cidades eles não encontravam salários, não encontravam empregos e tinha uma situação de pobreza e miséria ali neste momento.
Então, em 1848, surge um novo movimento, uma nova revolução liberal, denominada como Revolução Liberal de 1848, que se caracteriza como uma movimentação popular, exigindo melhores condições de vida e uma atenção de Luiz Felipe em relação às camadas mais pobres, mais desfavorecidas, já que ele era um governante que beneficiava apenas a alta burguesia. Devido a tantas pressões e tantas manifestações, a repressão do governo não foi suficiente e Luiz Felipe acabou abdicando do trono, deixando o trono, e a partir daí então foi instaurado uma república. Nesse momento nós temos então a vitória liberal do Partido Liberal, que assume o controle republicano da França nesse momento. Todo esse momento, todo esse período marcado pela Revolução de 1830 e essa de 1848 se caracteriza como a Primavera dos Povos. Por quê? Foi o momento em que a população se manifesta contrária a governos autoritários, governos que não atendem à necessidade da população. Então, é um movimento de caráter popular que vai ter uma repercussão mundial. Isso influencia também movimentos populares e liberais aqui no Brasil, no período do Segundo Reinado, para vocês terem uma noção o quanto a Primavera dos Povos lá na Europa teve uma repercussão aqui nas Américas. No Brasil, no caso, a grande repercussão foi a Revolução Praieira, ocorrida em Pernambuco, que questionava o governo de Dom Pedro II. França e o retorno do bonapartismo. Esse período é marcado à França como a ascensão de Luís Bonaparte, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Tá? Luís Bonaparte ficou conhecido como Napoleão III e ele assumiu o poder contando com o apoio da burguesia, da Igreja Católica e do exército francês. Obviamente que ele instaurou uma nova forma de governo que deixa de lado a república, que até então estava sendo controlada pelos liberais, e instaura um sistema imperial francês. É nesse momento que a França passa a controlar vários territórios da África e da Ásia através do conhecido imperialismo do século XIX. Em 1860, a França sofreu um grave entrave conflito com a região da Prússia, uma guerra bem complicada e que, promovida, na verdade, pelo governo prussiano no processo de unificação da Alemanha, que nós vamos estudar num outro capítulo. Como resultado dessa guerra, a França perde, está falando ali na página 126, no penúltimo parágrafo, foi assinado nessa derrota francesa o Tratado de Frankfurt, em que a França tinha que conceder uma indenização de 5 bilhões de francos, além de ceder territórios ricos em minério, que é a região de Alsácia e Lorena. Nós vamos falar também disso um pouco mais para frente. E enquanto essa disputa, esse conflito com a região prussiana acontecia e o exército francês ia perdendo cada vez mais força, internamente a França se encontrava instável. Ocorreu então um levante de trabalhadores liderados por vários setores, que tomaram a capital da França, no caso a cidade de Paris, e criaram um movimento chamado de Comuna de Paris. É um movimento tipicamente proletário, ou seja, liderado pelos trabalhadores e que buscava a instauração de uma república definitiva. Neste período de controle da comuna dentro da capital, em Paris, foi instaurado um período republicano. Mas a comuna, por ser liderada por proletários, apesar de ter demorado aproximadamente 20 anos, com o auxílio da Prússia, as tropas francesas mais a prussiana conseguiram derrotar esses operários e assumir o controle autoritário da França novamente. Bom, pessoal, todas essas movimentações ideológicas e partidárias que surgem na França, que têm repercussão em outras nações europeias, assim como em outras nações da América também, vai promover o surgimento de novos ideários, de novas doutrinas ideológicas, que veremos no capítulo posterior. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido este conteúdo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Obrigada a todos e bons estudos!